Olá, meu nome é Nicolas Ferreira Meolino e hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre desenvolvimento de, de um sistema de plantões para empresas júniores com apoio da inteligência artificial no processo. Esse projeto ele foi desenvolvido junto da orientação da Sara Sofia, da Engenharia Aeroespacial, e ela ajudou esse artigo se tornar realidade, se tornar possível. E vamos contextualizar o problema, né? Como diz no título, eu desenvolvi um sistema de plantões com apoio de inteligência artificial. Mas por que surgiu a necessidade dessa criação? Todos aqui sabem, pelo menos a maioria, que convive na área de empresa júnior, sabe dos desafios únicos que a gente enfrenta na gestão de processos internos, desde os recursos limitados até depender do engajamento voluntário dos membros, pois a empresa júnior é 100% voluntária, não é remunerada. Então, a organização de atividades como plantões presenciais se torna sempre um gargalo operacional, porque todos ali de forma voluntária, eles precisam, ao mesmo tempo que estão na empresa, eles precisam estudar, eles precisam trabalhar. Então, fazer essa otimização de achar um horário que fique bom para todo mundo, cada pessoa encaixada, é algo que é muito trabalhoso fazer manualmente. E surge vários desafios, né? Várias falhas, tipo bater no horário, uns horários sobrecarregados mais que os outros, uma divisão que não está equilibrada, tirando o tempo que consome, porque da forma que era, eu tinha que fazer manualmente. Pegar um por um o nome da pessoa, o setor, o horário que ela precisava, consultar a disponibilidade. Se não pudesse, via uma alternativa. Se não tivesse, conversava com outra pessoa para trocar esse horário. Então surgiu a necessidade da criação de um sistema para deixar esse processo mais rápido. Então o objetivo foi otimizar o tempo para poder focar em outras coisas dentro da empresa, né? Deixar mais produtivo. Aqui agora eu vou falar sobre os materiais e métodos que eu usei para tornar isso possível. Eu dividi em três passos. O primeiro é o front-end, que eu usei a interface web do GitHub, que é o GitHub Pages, que é uma interface web estática, para hospedar o menu interativo em que as pessoas iriam utilizar para fazer o cadastro. Então a pessoa abriria o link, digitaria o nome dela, o setor que ela pertence e escolheria o horário. E quando ela confirmasse o sistema, o código que foi feito, ele iria dizer para a pessoa se o horário estava disponível ou não. Se tivesse disponível, certinho. Selecionou, tudo certo. Caso não estivesse disponível, ele também mostraria uma mensagem falando da indisponibilidade para escolher outro horário. E com isso vem o back-end, para onde que vai todos esses, para onde que vai os dados desses cadastros. E para isso eu usei o Firebase, que é um database uma ferramenta do Google, que possui um database, um banco de dados em tempo real. E ele armazena essas informações de uma forma muito boa. A sincronização é instantânea e é de fácil acesso. Porém, a visualização não é da forma que eu queria, pois fica apenas os dados listados, que nem uma pasta de arquivos no computador. E eu queria algo mais visual, né? Então, aproveitando que era da Google, eu integrei ele, que é o terceiro passo, eu integrei ele com o Google Planilhas, usando o Google Apps Script, que ele extrai, processa e apresenta na forma de uma tabela todos os dados organizados. O nome da pessoa com setor no determinado horário, na tabelinha na agenda lá da empresa júnior. Qual que é o diferencial? O diferencial do uso, né? Da IA no. Diferencial é o uso da IA no desenvolvimento. Eu não tenho 100% do conhecimento dos códigos. Foi a primeira vez que eu mexi com Firebase. Então, com a noção que eu já tinha para começar o código,
a inteligência artificial, principalmente o Gemini, ele foi de extrema importância para me tirar uma dúvida de linha de código, corrigir o que faltava, para otimizar meu tempo também. Porque quem programa sabe que sempre quando falta alguma coisa, às vezes você fica lá muito tempo atrás do erro. E a inteligência artificial ela vem para ajudar muito nisso, que quando você faz o código e você vê que não roda, você pode mandar para a inteligência artificial e pedir para ela ver onde está o erro, apontar e ajudar no que corrigir. Então, o uso da IA no desenvolvimento foi de extrema importância. Então, como eu, como eu disse aqui, né? O Google Sheets, o Google Planilhas, o WebScript, ele tem um código dele em JavaScript. O GitHub Web Pages, para acessar, você precisa de um código HTML. Então foi usado mais de uma linguagem de programação. Então a IA, para juntar tudo isso e organizar, foi muito útil para mim. Como que funciona a interface do usuário? A interface do usuário é essa. É algo bem minimalista, bem objetivo, em que, como eu disse, ela digita o nome dela completo, o setor que ela pertence e o horário que ela quer. E ele vai mandar falar se é possível, como está aqui, em verde, e se não é possível, em vermelho. Cada pessoa ela escreve o nome dela de uma forma, né? O setor, tem gente que escreve com letra minúscula, só com letra maiúscula. Então, eu acabei adaptando, após isso, o setor. Na verdade, na imagem já está adaptada. Dá pra ver que tem uma setinha bem aqui no cantinho, que é do de seleção, pois cada pessoa escrevia de um jeito. Algumas escreviam, por exemplo, RH, outras recursos humanos, marketing, técnico, esquecia o acento, escrevia de forma minúscula. Então, além de colocar para selecionar, eu também filtrei, eu coloquei no código para deixar em caixa alta a primeira letra do nome, por exemplo, e o resto minúsculo para ficar padronizado, organizado. Nós temos também o Firebase em si. Aqui, como eu falei, é que nem uma pasta de arquivo no computador, que você abre a seta, ela expande. Então, é algo que dá para entender super bem, mas não é algo muito visual e palpável, né? Para ver todos os dados de uma vez na tela. Você abre e vê um por um. O resultado disso que a gente tem é que a transformação ela mudou completamente, né? A gestão dos dados. Eu diria que, como eu disse pelos meus cálculos no artigo, otimizou meu tempo em pelo menos 50%, pois o único trabalho que eu tenho é de formatar a tabela do Google Planilhas, pois o Google Planilhas ele não possui a ferramenta, um dos defeitos dele, ele não possui uma ferramenta de ajeitar a largura das células de forma automática. Então foi a única coisa que eu tive que fazer. Então todo esse tempo me foi poupado e eu pude gastar em outras coisas que eu estaria fazendo, tomaria meu tempo só na parte manual, já tomaria todo o tempo que eu tive. Quais são os impactos, né? O impacto na empresa júnior foi significativo, como eu disse, e o feedback dos membros foi muito positivo, pois eles destacaram para mim a facilidade do uso, de poder ver todos os horários que estão disponíveis, de também a transparência do processo, né? Que eles sabem exatamente o que eu estou fazendo, os dados que eu estou pegando de cada um. E agora eles têm lá a tabela certinha com os nomes tudo organizado, que foi feito praticamente de forma automática. Então, na sustentabilidade operacional, é um ganho de eficiência absurdo, pois reduz a carga administrativa e contribui para um ambiente também menos suscetível ao esgotamento dos membros, mais focado na missão principal das empresas júniores, que é fornecer serviços para crescer a empresa, né? Pois todo caixa que uma empresa júnior cria volta para a empresa júnior. Então, todo o tempo possível para dedicar a esses serviços é muito bem-vindo.
Agora os desafios. Eu citei um, que foi o principal, que é a limitação do Google Planilhas. Porém, isso foi resolvido de uma forma simples, que tem lá a versão mutável, que é a que sai direto, e tem a versão formatada para salvar em PDF e baixar. Então foi um desafio, porém nada que é limitador, nada que muda o desempenho. E os trabalhos futuros que eu planejo de dar uso nisso é também criar um módulo de notificação automática para os membros, um sistema de troca de horários, pois também eu esqueci de mencionar, um dos desafios que eu tive era, às vezes, todos os horários que uma pessoa podia já estavam esgotados. Então, eu tive que ir atrás de uma pessoa, perguntar se ela podia trocar o horário com outra para ajeitar isso. Porém, essa troca de horário, ela não consegue ser feita de uma forma certa ainda, pois quando a pessoa coloca o nome dela lá, ela não consegue colocar o nome dela da mesma forma, pois a resposta é única. E também vou configurar, tenho um planejamento de criar uma forma que quando a pessoa marca outro horário, o antigo seja automaticamente excluído, também para não ter que fazer esse trabalho manual. Eu concluo que essa solução ela foi muito eficaz na simplificação do agendamento. Tem muitas coisas a lapidar, mas a melhoria da visualização dos dados, a redução do tempo gasto, cumpriu o objetivo muito bem. E o apoio da IELA se destacou por ser uma abordagem muito fácil e acessível. Ainda mais agora com o Google Gemini, que os estudantes ganharam 15 meses para uso, de forma gratuita do prêmio, então é de uma ajuda imensa. E também é, é de fácil acesso, de fácil aplicação, de replicação. Então, se uma empresa júnior quiser fazer também para ela, é muito tranquilo, pois não precisa de dados prévios, né? Você não precisa ter o nome das pessoas já, você não precisa ter nada. Você só coloca lá os setores e os horários e o resto, os próprios membros, eles vão montando. Então, o trabalho foi esse. Eu gostaria de agradecer principalmente a empresa Júnior, agora a Space, a empresa de engenharia espacial, que ela que me proporcionou a criação dessa ideia, né, e a aplicação, o teste, aos todos os membros também. A minha orientadora, Sara Sofia, que sempre que eu precisei estava disposta a me ajudar. E a minha namorada, Maria Luísa Monteiro, também, pelo auxílio e pelas opiniões, pelos julgamentos também, que fez esse artigo ficar o melhor possível, tomar a melhor forma possível dele. E também ao Simpósio React pela oportunidade da apresentação. E obrigado pela atenção.